Sustenta, pai d'égua. Pessoal, vamos começar aqui, né, uma pequena demonstração, revisãozinha, né, de concordância verbal, tá? E nós temos também a resolução de algumas questões. Então, vamos lá, ó. Concordância verbal, beleza? Saca só. Tá aí, ó, concordância verbal, beleza? Sigam lá no canal, no meu Instagram, aliás, ó, o Instagram Professor Fábio Almeida, certo? Procure lá que sempre eu coloco dicas diárias. Pessoal, é o seguinte, quando a gente fala em concordância verbal, tá? Nós temos que ter em mente uma regra geral. O que é a concordância verbal? É isso aqui, ó. É a concordância que se dá entre o núcleo do sujeito, certo? Com o verbo. Ou seja, o verbo aqui, ó, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito, certo? Em número e em pessoa. O que significa isso? Que se o sujeito estiver no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai estar no plural, tá? E ele concorda também em pessoa. O que é a pessoa? Se o sujeito estiver em primeira pessoa, em segunda pessoa ou em terceira pessoa, este verbo vai concordar com a pessoa do discurso, que é o sujeito, tá? Então, a regra geral, o que nós vamos fazer em concordância verbal? Nós vamos pegar o verbo, procurar quem é o seu sujeito, e especificamente quem é o seu núcleo do sujeito, e fazer a concordância. Simples, simples, simples. Peguei o verbo, procurei meu sujeito, concordo o verbo com o sujeito. Morreu concordância, tá? Só que aí o que nós temos que levar também em consideração? É que nós temos 5 tipos de sujeito, né? Nós temos o sujeito simples, o sujeito composto, o sujeito oculto, que também é chamado desinencial, é elíptico, né? Nós temos implícito, nós temos o sujeito indeterminado, não é isso? E nós temos o sujeito inexistente, que é quando o verbo é um verbo impessoal, quando ele não tem pessoa, certo? Então, nós temos isso. Para cada tipo de verbo, nós temos uma concordância, tá? Vou trabalhar aqui hoje especificamente aqueles que mais caem, tá? Vou trabalhar o sujeito simples e uma exceção que há diante dele. Vou trabalhar o sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, deixando aqui de fora o sujeito composto e o oculto, pois eles são mais simples, tá bom? Então, vamos lá, ó. O que nós temos que ver aqui, ó? No sujeito simples, quando é que o sujeito é simples? Quando ele tem um único núcleo, certo? Então, quando é que o sujeito é simples? Quando ele tem um único núcleo, tá? Detalhe, não é que o sujeito vai estar no singular ou no plural, é quando ele tem um único núcleo. O que é núcleo? Núcleo é aquela partezinha mais importante, ou seja, é aquela palavrinha que é tão importante que se eu tirar ela do texto, todo o restante fica sem sentido. Então, dentro do sujeito, às vezes eu pego o sujeito, é 4, 5 palavras. Dentro dela, às vezes, tem uma única palavrinha que ela é o núcleo, ela é o centro da informação. Se eu tirar ela, as outras ficam sem sentido, tá bom? Então, ela acontece assim, ó. As garotas compravam os livros novos. Como é que a gente faz para procurar o sujeito? Se tiver dúvida, volta aí, certo? Anteriormente tem uma aula que só fala tipos de sujeito. Lá você vai saber como procurar o seu sujeito, tá bom? Beleza? Então se liga aqui, ó. As garotas compraram os livros novos. Tipos de sujeito. Peguei aqui, ó, o meu verbo, vou procurar o meu sujeito, ó. Peguei o verbo, vou fazer aquela perguntinha para o meu verbo, ó. Quem é que, e vou colocar o verbo aqui dentro, ó. Quem é que e o verbo. Como aqui é uma perguntinha, a resposta dessa minha perguntinha vai ser o meu sujeito, beleza? Então vamos lá, ó. As garotas compraram os livros novos. Peguei o verbo compraram, coloquei bem aqui dentro, ó. Bem aqui dentro, ó. Quem é que compraram? Tá? As garotas. Portanto, as garotas é o nosso sujeito. Que tipo de sujeito? Simples, porque tem um único núcleo que é a palavra garotas. Daí, como é que se dá a concordância? O verbo concorda com este núcleo do sujeito. Como o núcleo do sujeito está no plural, o verbo também está no plural. Beleza? É isso que é a concordância. Olha essa 2. Ele pediu dinheiro à sua própria mãe. Primeira coisa, verbo. Quem é o verbo? Pediu.
Peguei o verbo pediu, vou colocar bem aqui dentro dessa perguntinha, ó. Pediu. E faço a pergunta: quem é que pediu? Veja que foi ele, ó. Ele pediu. Então ele é o nosso sujeito. Que tipo de sujeito? Simples. Por quê? Porque tem um único núcleo, que é o pronome, no caso aí do pronome pessoal do caso reto, ele, tá? Que é um pronome substantivo. Então tá aí o sujeito. Como o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular. É isso que é concordância verbal. Beleza? Ó, o uso do celular comprometeu os estudos. Quem é o verbo? Comprometeu. Peguei o verbo comprometeu, vou fazer a perguntinha. Quem é que comprometeu os estudos? O uso do celular. Portanto, aqui, ó, o uso do celular, tudo isso daqui é o nosso sujeito. Que tipo de sujeito? Simples, porque ele tem um único núcleo. Quem é o núcleo? Pessoal, aqui vocês têm que tomar um cuidado. Porque a gente pensa assim, ó, o uso do celular comprometeu os estudos. Quem é que comprometeu? Foi o celular? Não, não foi especificamente o celular. Foi o uso do celular. Então a gente observa que a parte mais importante não é a palavra celular, é a palavra uso. Tá, ó. Então, uso que é o nosso núcleo, tá bom? O termo núcleo aqui é o uso. Só lembrando que uma dica é que nós nunca vamos ter o sujeito preposicionado, ou seja, nós nunca vamos ter uma preposição antes do núcleo. Se aqui eu tenho uma preposição, é porque a palavra celular não pode ser meu núcleo, porque eu não posso ter uma preposição antes do núcleo, beleza? Então, núcleo, uso. Como o uso é o meu núcleo, está no singular, o verbo comprometeu também está no singular. É isso que é a concordância correta. Beleza? Olha só. A coleta de lixos orgânicos passou por reformulação. Quem é o meu verbo? Passou, ó. Passou. Venho aqui e coloco o verbo passou bem aqui dentro, ó. Passou. E pergunto: quem é que passou? A coleta de lixos orgânicos, ó. A coleta de lixos orgânicos. Tudo isso daqui é o nosso sujeito. Tem um núcleo? Quem é o núcleo? Quem é que passou por reformulação? Foi os lixos orgânicos ou foi a coleta dos lixos orgânicos? Nós percebemos que a parte mais importante é essa palavrazinha, ó, coleta. Não foi o lixo orgânico que passou por reformulação, foi a coleta desse lixo que se mudou. Então a palavra coleta é o meu núcleo. Tá bom? Ó, como ela é o meu núcleo, coleta está no singular. Logo, o verbo também tem que estar no singular. Beleza? Cuidado que as bancas vão fazer o quê? Ó? Como aqui próximo eu tenho lixos orgânicos, as bancas geralmente vão colocar esse verbo no plural, certo? Ó, a coleta de lixos orgânicos passaram por reformulação. E aí, por aproximação, a gente acaba achando que realmente ele está correto no plural, porque as duas palavras que estão próximos, lixos orgânicos, também estão no plural. Mas não, pessoal, porque o verbo vai concordar, ó, com o sujeito e especificamente com o núcleo do sujeito. Não é com a palavrinha que está mais próximo, é com o núcleo. Pode ser que o núcleo venha estar perto, beleza. Pode ser que o núcleo venha estar longe, o verbo vai concordar com ele longe. Tá bom? Não se iludam com as palavrinhas que estiverem próximo. Então, vamos nós. Ó, beleza? Diante disso, nós temos uma exceção a essa regra do sujeito simples, tá? Que é uma outra regrazinha que cai bastante, que é essa daqui, ó. Certo? Memoriza aí. No sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Isso é a regra geral. Agora, nós temos essa exceção aqui, ó. Quando nós temos mesmo o sujeito sendo simples, ó, mesmo o sujeito sendo simples, mas quando eu tiver aqui, ó, um termo partitivo, certo? Um termo fracionário ou um substantivo coletivo, certo? Nós vamos ter esses três momentos. O que é um termo partitivo? É um termo que indica parte. O que é parte? É aquilo que é diferente do todo. Quando eu digo a maioria, a parte de, uma quantidade de, certo? Uma minoria de, está indicando parte, um grupo de. Termos fracionários, próprio nome está dizendo, é aquilo que indica fração, certo? Quando eu tenho 1/3, quando eu tenho 10 sobre 12, quando eu tenho, por exemplo, 0,5, quando eu tenho 10%,
Tudo isso indica frações, tá? E quando eu tenho substantivos coletivos, que a gente sabe, né? Substantivos coletivos, então a gente tem multidão, a gente tem cardume, né? No caso de peixe. Então a gente tem isso daí, né? Que são substantivos coletivos. Raciocínio. Quando a gente tiver um desses três termos no sujeito, o verbo vai ter duas opções de concordância, tá? O verbo, certo? Ou ele vai concordar com o núcleo do sujeito, tá? Ou ele vai concordar com o adjunto adnominal. O que é o adjunto adnominal? É esse termo que vai estar colado ao núcleo e ele vai estar com uma preposição, tá? Ou seja, é uma concordância facultativa, certo? Ela acontece facultativamente. Olha só aí no exemplo, eu tenho, a maioria dos alunos gosta ou gostam de português? Eu venho aqui, pega aqui o verbo gostar e vou perguntar, quem é que gosta? Quem é que gosta? Quem é? Uma parte dos alunos, beleza? Observem que tudo isso daqui, pessoal, é o nosso sujeito, tá? Tudo isso daí é o nosso sujeito. Só que quem é o núcleo? Quem é? O núcleo é a palavra maioria, tá aqui o meu núcleo. E dos alunos é o meu adjunto adnominal. O que acontece? Esse verbo tanto pode concordar com o núcleo, como ele pode fazer uma concordância com o adjunto. Eu posso optar, é facultativo, ou eu concordo com um ou eu concordo com o outro, tá? Então, raciocina aí, concordo com um ou com o outro. Então, aqui eu venho. Se ele concordar com o termo maioria, maioria está no singular. Então, eu posso dizer gosta, tá? Mas também ele pode concordar com dos alunos. Dos alunos, pessoal, percebam que está no plural. Então, eu posso dizer gosta, tá? Então, facultativamente está correto. Tanto eu falar gosta, como eu falar gostam. As duas está correto, tá bom? Olha só, porque o termo maioria indica parte. Na 2, eu tenho o seguinte, olha só. Uma parte dos servidores prefere férias no final de ano ou preferem? Então, eu venho aqui e vejo só. Quem é que prefere? Peguei o verbo, vou fazer a pergunta, tá? Quem é que prefere? Quem é? A resposta, uma parte dos servidores. Tudo isso daí é o nosso sujeito. Quem é o núcleo? Parte. Parte é o meu núcleo. E dos servidores é o meu adjunto adnominal, tá? Então se liga. Nós sabemos que o verbo tanto pode concordar com o núcleo, como ele pode concordar com o adjunto, beleza? Então vamos nós. O núcleo está no singular. Então fica correto eu falar prefere. Dos servidores, que é o meu adjunto adnominal, está no plural. Logo, é correto também eu afirmar isso daqui, certo? Perdão. É correto também eu afirmar que preferem também está correto, preferem, tá? Então, tá correto um, tá correto os dois, porque é facultativamente eu fazer essa concordância. No 2, eu tenho 1% dos concurseiros sabe ou sabem português. Então, eu venho aqui, e o que é correto? Eu colocar sabe ou eu colocar sabem, tá? Vamos nós. O que nós raciocinamos? Quem é que sabe? 1% dos concurseiros. Tudo isso daí é o meu sujeito, não é isso, pessoal? Show de bola. Quem é o meu núcleo? É aqui, a porcentagem, 1%. E quem é aqui o adjunto? Dos concurseiros. Então, aqui eu tenho o meu núcleo e dos concurseiros eu tenho o meu adjunto. Só lembrando que a concordância pode se dar com o adjunto ou com o núcleo, tá? Vem bem para cá, Nós temos um detalhe em relação à concordância com números. Quando o número for 0 ou 1, tá? Significa que o número está no singular. Quando for do número de 2 para cima, 2, 3 para mais, significa que esse numeral está no plural. Só lembrando que cuidado aqui com 1, porque eu posso ter 1,9,
tá? Se eu tiver 1,9, que vai prevalecer esse daqui, ó. Ou seja, significa que está no singular, tá bom? Quando eu tiver fração, por exemplo, ó, 1/3, a concordância vai se dar com o numerador, tá? Ó, com o numerador, que é esse númerozinho aqui, ó, de cima. Beleza? Então, corta para cá. 1% dos concurseiros. 1%, portanto, o 1 está no singular. Então, fica correto eu dizer 1% dos concurseiros sabe português. E dos concurseiros, que é o meu adjunto, está no plural. Significa que também eu posso dizer sabem, tá? 1% dos concurseiros sabe português, 1% dos concurseiros sabem português. Está correto? Sabe, está correto. Sabem. Na 4 nós temos, ó, 98,1% dos entrevistados prefere ou preferem ficar em casa. O que é correto? Eu venho aqui, ó, e vou perguntar para o meu verbo, que é o meu sujeito. Quem é que prefere? Certo? Ó. Quem é que prefere? A resposta, 98,1% dos entrevistados. Então, tudo isso daí é o meu sujeito. Quem é o núcleo? 98,1%. Está aqui o meu núcleo. Quem é o meu adjunto? Dos entrevistados. Tudo isso aqui é meu adjunto adnominal. Beleza? Sabemos que o núcleo está no plural. Por quê? Porque é 98%. Dos entrevistados está também no plural. O que significa? Que o verbo pode concordar tanto com o núcleo, como ele pode concordar com o adjunto. Só lembrando que o núcleo está no plural e o adjunto também está no plural. Neste momento, eu só consigo colocar esse verbo no plural. Beleza? Então, no singular, eu não posso colocar ele. Por quê? Se ele concordar com o núcleo está no plural. Se ele concordar com o adjunto também está no plural. Beleza isso? Cuidado com esse detalhe. Se também o núcleo tivesse no plural, no singular e o adjunto também no singular, o verbo é obrigatoriamente no singular. Se os dois estiver no plural, o verbo é obrigatoriamente no plural. Se um estiver no singular e o outro no plural, o verbo pode tanto ficar como no plural como no singular. Beleza? Sustenta. Olha só. Na 5 nós temos um bando de pássaros sobre o voava ou voavam sobre o pomar. Eu venho aqui, ó, e vejo o que é correto. Voava, certo? Ou voavam. Quem é que voavam, pessoal? Um bando de pássaros. Tudo isso daí é o nosso sujeito. Pergunto-vos, quem é o meu núcleo? Quem é? Bando. Ó, bando, que é um substantivo coletivo. Então, aqui é o meu núcleo, tá? De pássaros, pessoal, é o meu adjunto adnominal. Então, o verbo tanto pode concordar com o núcleo, como ele pode concordar com o adjunto. Não é isso? Só lembrando que bando, no meu núcleo, está no singular. Então, o verbo voava fica correto, concordando com o núcleo no singular. E o adjunto está no plural. Momento este que voavam também está correto, porque eu posso concordar ele com o adjunto adnominal. Então, voavam está correto, voavam está correto, né? Na anterior, prefere está errado, só é certo, prefere. Beleza? Deu para entender aí? Mantém, sustenta que essa regrazinha cai bastante. Termos partitivos, tá? Ó, termos partitivos, substantivos, termos fracionários, substantivos coletivos. Sustenta? Se não for um desses momentos, regra geral. Por exemplo, bem aqui, ó, nessa questão anterior, o uso do celular aqui, ó, o uso do celular. Vejam que eu tenho aqui, ó, o núcleo, que é o uso do celular, é meu adjunto adnominal, certo? Só que o que acontece? Aqui não indica termos partitivos, não indica termos fracionários e não indica substantivo coletivo. Então, ele vai ser analisado a partir da regra geral. Beleza? Mantém, sustenta. Nós temos uma regra que cai muito também, pessoal, bastante, é essa aqui do sujeito indeterminado, que essa aqui é uma das mais complicadas, que é quando eu encontro a partícula se. A regra me diz o seguinte, ó, quando eu tiver um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, mais uma partícula se, significa que esse se é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, significa que o sujeito é indeterminado.
Pessoal, quando o sujeito é indeterminado, o verbo vai ficar no singular, tá? Neste caso da partícula se, porque nós temos outro momento quando o sujeito é indeterminado. Quando o verbo está na terceira pessoa do plural, equivalente a um eles, desde que não esteja escrito no texto, o sujeito também vai ser indeterminado. É diferente dessa regra, tá? Nessa daqui da partícula se eu tiver um desses três verbos aqui, ó, com uma partícula se, significa que o sujeito vai ficar no singular, tá bom? Quando eu tenho assim, ó, trata-se de questões inéditas. Trata-se, certo? Eu trato de quê? Fábio, como é que eu vou saber se o verbo é verbo transitivo direto, verbo intransitivo, verbo de ligação? Volta bem aí, vê um vídeo que tem o nome Transitividade Verbal. Lá eu vou te ensinar cada tipo de verbo, que é um VTI, um VI e um VL, tá? Beleza? Então, o verbo transitivo indireto é aquele que tem um complemento preposicionado, que tem um complemento com uma preposição, né? Então, para você ter uma ideia, você pega, né? Você pega esse verbo e coloca ele em primeira pessoa assim, ó. Eu trato. E vê que tipo de perguntinha vem. Se é o que ou de que, ó. Eu trato. De que? Tá aqui, ó. De é uma preposição, pessoal. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Certo? Significa que esse se é um índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito dele é indeterminado. Então, ele tem que ficar sempre no singular. Do jeito que está aqui, ó. Trata-se. Tá bom? A gente vai querer confundir, às vezes as bancas vão querer confundir, porque a palavra questões inéditas estão no plural. Então a gente quer às vezes fazer essa concordância. Tratam-se de questões inéditas. Por quê? Porque questões está no plural. Mas não é isso, está errado. Por quê? Porque o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito é indeterminado, ele não vai concordar com aquilo que não existe. Questões inéditas, aí pessoal, vai ser nosso objeto indireto. Tá bom? E o verbo não concorda com o objeto indireto, só concorda com o núcleo do sujeito, tá bom? Mantém. Olha só, mora-se muito bem nessa região. O verbo, ó, mora. Pessoal, se eu colocar ele em primeira pessoa aqui, ó, eu moro. Tá, quem mora, mora. Significa que esse sujeito é intransitivo. Um verbo intransitivo mais uma partícula se significa que esse é um índice de indeterminação do sujeito, ou seja, o sujeito é indeterminado. Momento este que o verbo tem que ficar no singular, beleza? E o outro eu tenho, é-se feliz nas praias do Brasil. O é um verbo de ligação. Então aqui, ó, um verbo de ligação mais um se significa que esse é um índice de indeterminação do sujeito. Logo, o sujeito é indeterminado e o verbo tem que ficar no singular, tá bom? Agora nós temos qual é o outro detalhe. Esse daqui, pessoal, ó, quando o verbo é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto mais uma partícula se, significa que se é um pronome ou uma partícula apassivadora. Momento este em que o verbo, certo? Este verbo vai ter um sujeito. Ele tem um sujeito. Tendo ele um sujeito, o verbo vai concordar com este sujeito. Ou seja, se o sujeito estiver no singular ou no plural, o verbo vai concordar com esse sujeito. Então eu tenho aqui, ó, vende-se casa. Peguei o verbo vende-se, eu vendo. Se eu colocar aqui, ó, eu vendo. O que é que vem na tua cabeça? O que? Verbo transitivo direto. Um verbo transitivo direto mais uma partícula se significa que esse é um pronome apassivador. Logo, esse verbo tem um sujeito. Aí, agora que eu faço a perguntinha, ó, o que é que se vende? Casas. Portanto, ó, casas é o nosso sujeito do verbo, tá? Se ele é o sujeito, o verbo vai concordar com ele. O sujeito está no singular, logo o verbo também tem que estar no singular, tá? Olha só aqui, ó, vendem-se casas. É um verbo transitivo direto, nós acabamos de ver, com se pronome apassivador. Logo, ele tem um sujeito. O que é que se vende? Casas. Observe que casas é o meu sujeito. E esse sujeito está no plural. Estando esse sujeito no plural, o verbo aqui, ó, pessoal, tem que estar também no plural, viu? Cuidado com isso aí. O correto é vendem-se casas. Vende-se casas.
Olha só, plastificam-se documentos. Peguei o verbo, plastificam. Certo? Eu plastifico o que? Verbo transitivo direto. Mais uma partícula se, significa que esse se é um pronome apassivador, aliás, uma partícula apassivadora. Momento este em que o verbo tem um sujeito. Aí eu pergunto, quem é que plastificam? Aliás, o que é que plastificam? Documentos. Então, ó, documentos é o nosso sujeito, tá? E esse sujeito está onde, pessoal? Está como? Está no plural. Momento este em que o verbo também tem que estar no plural, ó, plastificam-se. Beleza? Mantém, sustenta, deu para acompanhar. Essa aqui é uma das regrinhas mais complicadas, mas não é tão difícil, porque você pega o verbo, procura a transitividade, decora essa tabelazinha que tem aí em cima. Se for um desses três, verbo no singular. Se for um desses dois abaixo, verbo pode ficar no singular ou no plural, vai depender do sujeito, que ele vai ter que concordar com o sujeito. Beleza? Mantém, sustenta. Bora para a próxima. E nós temos outra que cai bastante também, que é a regra do sujeito inexistente. Quando é que o sujeito é inexistente? Quando o verbo é um verbo impessoal, ou seja, ele não tem pessoa. Quando o sujeito é inexistente, pessoal, a pergunta é simples. O verbo não vai concordar com aquilo que não existe. Se é uma coisa que não existe, logo o verbo vai ficar no singular. Tá bom? Então, quando o sujeito for inexistente, o verbo também fica no singular. Assim como acontece com o verbo indeterminado. Aliás, com o sujeito indeterminado. Tá bom? O principal aqui, o monstrão da Tasmânia, é o verbo haver, pessoal. O verbo haver, certo? A maioria das vezes ele vai ter sentido de verbo impessoal, sem sujeito. Nós vamos fazer esse bizuzinho aqui, ó. Quando a gente achar o verbo fazer, nós vamos primeiro substituir ele por o verbo existir, ó. Primeiro ele, tá? Se couber o verbo existir no lugar dele, significa que esse sujeito, que esse verbo haver, tem sujeito inexistente, tá? Quando couber o verbo existir. Coloquei o verbo existir, não coube, pessoal. Eu coloco o verbo ocorrer ou acontecer, tá? Que é o segundo momento. Se couber o verbo acontecer, significa também que o sujeito desse verbo haver vai ser um sujeito inexistente, tá bom? Agora, se eu coloquei o verbo existir, coloquei o verbo ocorrer, não coube nenhum dos dois, aí eu coloco em terceiro momento o verbo ter. Agora, se couber o verbo ter, é porque significa que esse verbo haver tem um sujeito. E se ele tem um sujeito, este verbo haver vai concordar com o sujeito. Ou seja, se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. Se estiver no singular, o verbo fica no singular, tá? Só lembrando que às vezes também o verbo haver, ele vai trazer ideia de tempo decorrido. Quando ele trouxer ideia de tempo decorrido, significa que ele vai ficar também no singular, pois o sujeito dele é inexistente. Beleza? Bora para a prática. Ela me diz o seguinte, ó. Havia muitas crianças no pátio. Havia muitas crianças no pátio. Como é que nós vamos fazer isso, ó? Peguei o verbo haver, vou substituir pelo verbo existir. Certo? Ó. Eu poderia dizer corretamente, existiam muitas crianças no pátio? Havia muitas crianças no pátio. É a mesma coisa eu falar, existia muitas crianças no pátio? Sim, certo? Significa que coube o verbo existir. Se coube, significa que o sujeito desse verbo haver é um sujeito inexistente. Logo, o verbo haver obrigatoriamente tem que ficar no singular. Percebam, cuidado, que logo ao lado eu tenho muitas crianças, que é um termo que está no plural. E às vezes a banca vem para tentar nos confundir, para a gente colocar no plural também, tipo, haviam muitas crianças no pátio, porque leva a gente a querer concordar com o termo mais próximo, mas a concordância não se dá com o termo mais próximo. A concordância se dá com o sujeito, tá? Beleza? Como ele não existe, singular. Olha só, há coisas belas naquele lugar. Peguei o verbo haver, vou substituir por existir, certo? Há coisas belas naquele lugar. É a mesma coisa eu falar, existem coisas belas naquele lugar? Sim, significa que coube existir. Se coube existir, o sujeito deste verbo é inexistente. Logo, ele obrigatoriamente tem que ficar no singular. Beleza?
Show de bola. Olha só, haja os problemas que houver. Certo? Ó. Haja os problemas que houver, não desistiremos. Peguei o verbo haja, vou fazer a perguntinha, ó. Aliás, vou substituir por existir. Certo? Tá aqui o verbo haver de novo. Olha aí, vou substituir por existir. Então, exista os problemas que existirem. Certo? Ó. Existam os problemas que existirem, não desistiremos. Ou seja, coube existir, coube existir. Certo? Beleza? Se coube existir, significa que o sujeito aqui é inexistente. E o sujeito tem que ficar, e o verbo tem que ficar no singular. Tá bom? Sustenta, mantém, beleza? Aqui da mesma forma, como coube existir, sujeito inexistente, verbo fica sempre no singular. Favorável? Olha esse desistiremos, ó. Quem é que não desistiremos? Nós. Está escrito? Não. Que tipo de sujeito? Oculto. E o verbo vai concordar com o sujeito aqui, ó, que está oculto. Beleza? Olha esse 2. Muitos alunos haviam desistido de estudar inglês. Quem é o verbo? Haviam. Daqui é uma locução verbal. Beleza? Vou substituir ele por existir. Eu poderia dizer, pessoal, muitos alunos desistido de estudar inglês. Percebam que não cabe existir. Vou colocar ocorrer. Pessoal, muitos alunos ocorriam desistido de estudar português. Coube ocorrer? Não coube ocorrer. Pessoal, muitos alunos tinham desistido de estudar. Coube, tinham, coube. Quando coube o verbo ter, significa que ele tem sujeito. Aí agora eu faço a perguntinha, ó. Quem é que haviam desistido de estudar? Muitos alunos. Então, muitos alunos aí é o nosso sujeito, tá? Neste caso, o verbo vai concordar com o sujeito. Quem é o núcleo? Alunos. Tá aqui, ó. E o núcleo está no singular ou no plural? Plural. Logo, o verbo também tem que estar no plural. Desta forma que tá aí. Beleza? Corretinho, pessoal? Então, sustenta, mantém, pai d'égua. Entendemos o verbo haver? Bora seguir. Aqui ainda no sujeito inexistente, nós temos também o verbo fazer. O verbo fazer, pessoal, o detalhe é o seguinte. Quando ele trouxer a ideia de tempo decorrido, certo? Ó, tempo decorrido. Ou quando ele indicar temperatura. Nesses dois momentos, certo? Significa que o sujeito dele vai ser um sujeito inexistente. Tendo ele um sujeito inexistente, significa também que ele vai ficar no singular, tá? Então eu tenho aqui, ó, faz 2 meses que cheguei de viagem. Faz 2 meses. Deu ideia de tempo decorrido aqui, ó, 2 meses. Significa que o sujeito dele é um sujeito inexistente. Logo, obrigatoriamente ele fica no singular, tá? Ó, faz 3 anos que estudo para concurso. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido tem sujeito inexistente, logo obrigatoriamente ele fica no singular, tá? Outro tipo de verbo que nós temos é os verbos que indicam fenômenos da natureza. Quando o verbo indicar fenômeno da natureza, significa que o sujeito dele é inexistente. Quando eu tenho aqui, ó, ontem choveu muito, certo? Se eu fizer a pergunta, o que é que choveu? Né? Vai ser o óbvio, chuva. Então, verbo chover indicando fenômenos da natureza, sujeito inexistente, tendo o sujeito inexistente, ele fica sempre no singular, tá? Nós temos uma exceção, que é essa aqui de baixo, olha só. O que é essa exceção aqui, pessoal? Ela vai me dizer quando os verbos que indicarem fenômenos da natureza estiverem no sentido figurado, certo? Desculpa. Quando ele estiver no sentido figurado ou no sentido conotativo, certo? Que é o mesmo sentido figurado, que é o sentido de não dicionário. Significa que ele vai ter um sujeito quando ele não estiver no sentido real. Eu tenho aqui, ó, choveram candidatos ao cargo. Peguei o verbo choveram, certo? Choveram candidatos ao cargo. Ele está no sentido real, eu uso o verbo, existe chover candidatos? Não, a gente usa no sentido figurado, né, para dizer que tinha muitos candidatos. Diante disso, o verbo aqui chover tem sujeito. Aí eu pergunto, ó, quem é que choveram? Quem é? Candidatos. Então aqui, pessoal, candidatos é o nosso sujeito deste verbo.
Sendo ele o sujeito, o verbo vai concordar com o sujeito. O sujeito não é candidatos, que está no plural, logo choveram também está no plural. Beleza? Show de bola? Mantém. São essas as regras assim, certo? Tem outras regrazinhas mais básicas, mas o que cai esmagadoramente são essas, tá bom, pessoal? Olha só. Olha, vê só essa questão aqui para a gente entender e massificar as questões. Ó, assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Vamos lá. Ó. Aqui me diz, o uso de medidas protetivas diminuiu o risco de acidentes. Ó, peguei o verbo diminuiu, vou fazer a perguntinha, ó. Quem é que diminuiu? Ó, o uso de medidas protetivas. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, beleza, pessoal? Quem é o núcleo? O núcleo é a palavra uso. O núcleo está no singular ou está no plural? Singular. Logo, o verbo também tem que estar no singular. Aqui está no singular? Tá. Está correto. Está correto. Tudo indica que pode ser nossa questão. Mas vamos analisar aqui a questão de A, B. Fazem 5 anos que concluí meus estudos. Ó, fazem. Pessoal, acabamos de ver o verbo fazer. Ó, no sentido de tempo decorrido. Ó. Fazem 5 anos. Ou seja, foi o tempo que passou. Tempo decorrido significa que o verbo fazer vai ter sujeito inexistente. Tendo ele sujeito inexistente, ele tem que ficar sempre no singular e não no plural, como está aí. Ó. Portanto, está errado a B, não é? A3, o uso de medidas protetivas diminui, é igual a A. Então, percebam que como o núcleo é uso, que está no singular, o verbo diminui também tinha que estar no singular. E aí está no plural. Portanto, ó, é errado também a C, tá bom? E na letra D eu tenho, sobrou alguns docinhos sobre a mesa. Ó, o verbo sobrou. Peguei o verbo sobrou, ele não está nenhuma dessas regras ali. Eu vou fazer a perguntinha normal, ó, certo? O que é que sobrou? Ou quem é que sobrou? Sobrou o quê? Alguns docinhos. Não é isso? Isso daqui é o nosso sujeito, não é? O quem é o núcleo do sujeito? Docinhos. O nome docinhos está no singular ou no plural? Plural, pessoal. Então o verbo deveria estar também no plural, né? Sobraram, ó, sobraram alguns docinhos sobre a mesa. Isso que seria o correto, tá bom? Portanto, letra A de arroz é a nossa resposta. Mantém. Olha aqui essa questão de número 2, ela me diz o seguinte, sobre o trecho, mas tem gente que atende o celular se escondendo. Se o termo gente fosse substituído por pessoas e o verbo ter por existir, estaria correto o que se indica na alternativa? Então, vamos embora lá. Ó. Ele está me pedindo aqui, ó, mas tem gente que atende. Está perguntando se eu substituir o nome gente, não é isso, por pessoas, no plural. Tá? E se eu substituísse o verbo tem, né? Tá aqui, ó, o verbo tem, pelo verbo existe, né? Existe. Como é que ficaria, pessoal? Vou botar mais para cá, para dar certo. Ó. Como é que ficaria? Vou fazer a perguntinha para o meu verbo, né? Ó. Beleza? O que é que existem? Mas existem pessoas que atendem o celular. O que é que existe? Pessoas. Então, ó. Pessoas vai ser o nosso sujeito do verbo existem, né? E o verbo vai concordar com o sujeito. Os pessoas está no singular ou no plural? Plural, tá vendo? Ó? Beleza? Ó? Está no plural. Logo, o verbo também tem que estar no plural. Existem. Veja que nós temos outro verbo, ó. Mas tem gente que atende. Pergunta, o verbo atende. Quem é que atende? Quem é, pessoal? Pessoas, ó. Existem pessoas que atendem. Quem é que atende? Pessoas. Pessoas está no plural, então o verbo atende tem que estar também no plural. Então o correto é atendem. Tá bom? Portanto, isso nós observamos que na letra A tem existem e tem atendem, certo? Portanto, letra A é a nossa resposta. Todas as outras, ó, existe no singular, está errado, tá? Aqui está correto. Existem no plural, tá? Está errado. Sustenta? Beleza, pessoal? Ó, está no plural e aqui também está errado.
Favorável, pessoal? Sustenta, mantém, pai d'égua. Bora para a questão de número 3, que ela me diz o seguinte, olha só. Só um minuto. Ela me diz o seguinte, a questão número 3. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada, tá, pessoal? Qual das opções está errada? Então, vamos lá, ó. Precisam-se de pessoas, ó. Achei o verbo aqui, ó, precisam-se, só que perceba que ele está com a partícula se. Volta a regrazinha lá, ó. Quando ele tiver com a partícula se, nós vamos analisar qual é o tipo de verbo, tá? Então, eu venho aqui, ó. Beleza? Eu venho aqui, ó. Precisam-se. Eu preciso. De quê? Olha, preposição. Não tem a preposição? Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Um verbo transitivo indireto com a partícula se significa que ele é índice de indeterminação do sujeito. Ou seja, o sujeito dele é indeterminado. Tendo ele o sujeito indeterminado, significa que ele tem que ficar sempre no singular. E aqui tem no plural. Precisam-se. Está errado. Tudo indica que é a nossa resposta, já que nós estamos procurando a opção errada, não é isso? Bora para B, ó. Possuem elevado grau de periculosidade os trabalhos com lixo noturno. Está aqui o verbo possuem. Não está em nenhuma dessas regras que nós acabamos de falar, umas regras especiais. Vou perguntar quem é o meu sujeito. O que é que possuem, ou quem é que possuem? Ó? Possuem elevado grau de periculosidade os trabalhos com lixo. Quem é que possuem? Os trabalhos com lixo urbano. Tudo isso daqui é o nosso sujeito. Quem é o núcleo, pessoal? Trabalhos, que é a parte mais importante. Ó. Os trabalhos possuem elevado grau de periculosidade. Então, se isso aqui é o meu núcleo, ele está no singular ou no plural? Plural. Logo, o verbo também tem que estar no plural. Corretíssimo, tá bom? B está correta. Bora para C. Aluga-se casas para as temporadas de verão. Aluga-se. Só que veja que eu estou com a partícula se. Volta lá na regrinha. Pessoal, vou ver que tipo de verbo é esse. Eu alugo. Ó, o que? Verbo, se veio na minha cabeça, verbo transitivo direto, um VTD. Mais uma partícula se significa que esse é uma partícula apassivadora. Logo, ele tem sujeito. E eu vou perguntar, ó, aluga-se casa para as temporadas de verão. O que é que se aluga? Casas, pessoal. Casas é o nosso sujeito. Vejam que o sujeito está no singular, o verbo também está no singular. Correta a letra C, tá bom? E na letra D eu tenho, ó, existem atualmente vários tipos de vacina contra a gripe. Tá aqui o verbo existem, não entra em nenhuma das regrinhas. Eu pergunto, certo? Pergunta normal, quem é o sujeito dele? Ó. Existem atualmente vários tipos de vacina. O que é que existem, pessoal? Quem é que existem? Ó? Vejam que a resposta é, ó, o que é que existem? Vários tipos de vacina. Tudo isso aqui é o nosso sujeito, tá bom? Se isso aí tudo é o nosso sujeito, eu pergunto, quem é o núcleo? Quem é? Vários tipos de vacina. Qual é? Vários tipos de vacina. Tá bom? Atualmente existe o quê? Tipos de vacina. Isso aqui é o meu núcleo. Está no singular ou no plural? Plural. Se isso aqui está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Como nós estamos procurando a nossa opção errada, letra A é a que está errada. Beleza, pessoal? Mantém, sustenta, pai d'égua. A questão número 4 me diz o seguinte, olha só. Complete as lacunas com o verbo fazer e existir. Faz mais de 100 anos, faz ou fazem? Faz ou fazem? Bora ver aqui, ó. Beleza? Volta na regrazinha aqui e vê. O verbo haver indicando tempo decorrido ou temperatura significa que o sujeito é inexistente, que ele fica sempre no singular. Volta lá. Olha só. Faz mais de 100 anos, ó. Mais de 100 anos, pessoal. Tá aí dando ideia de tempo decorrido, não é isso? Se traz ideia de tempo decorrido, o verbo faz e significa que tem sujeito inexistente e que ele tem que ficar obrigatoriamente no singular. Então, o correto é faz e não fazem, certo? Elimina a letra A, elimina a letra B, tá bom? Vamos seguir, ó. Faz mais de 100 anos que Manuel Bandeira escreveu Meninos Cavoeiros, mas até hoje existe ou existem crianças exploradas economicamente. Peguei o verbo existir, veja que ele não entra em nenhuma daquelas regrinhas anterior, vou fazer a pergunta para ele normal. O que é que existem? Ou quem é que existem? Quem é? Crianças.
exploradas. Tudo isso aqui é o nosso sujeito. Quem é o núcleo, pessoal? Crianças. Ó, o núcleo é crianças. Pergunto, o núcleo está no singular ou no plural? Está no crianças, está no plural. Logo, o verbo tem que ficar também no plural. Então, existem. Beleza? Faz mais de 100 anos que Manuel Bandeira escreveu Meninos Cavoeiros, mas até hoje existem crianças exploradas economicamente. Beleza? Portanto, letra C de cuscuz. Mantém, pai d'égua. Bora para a questão de número 5. Ela me diz o seguinte, ó. Assinala a opção que contém erro de concordância. Qual das opções está errada? Ó, contém um erro. Bora lá. Letra A tem. Mais de um aluno não compareceu à aula. Peguei o verbo compareceu e pergunto. Quem é que compareceu? Mais de um aluno. Mais de um aluno. Quem é o núcleo, pessoal? O 1. Certo? Ó, o 1. Pessoal, nós temos essa expressão aqui, ó. Mais de um. Certo? Ó, quando eu tiver essa expressão mais de um, o verbo vai concordar com o termo um. Certo? Ó, se eu tivesse mais de 2, o verbo ia concordar com a palavra 2. Então, com mais de um, singular. Com mais de 2, plural. Lembra da regrazinha lá dos numerais? Beleza? Então, como eu tenho aqui, ó, mais de um, o 1 está no singular. Logo, o verbo deveria estar também no singular. E ele está no plural, ó. Certo? Portanto, aqui, ó, está errado. Certo? Tudo indica que é a nossa resposta. Bora ver as demais. Vivam os campeões. Peguei o verbo vivam e pergunto, ó. Quem é que vivam? Os campeões. Os campeões é o nosso sujeito, não é isso, pessoal? E esse sujeito, que é o núcleo? Campeões. O núcleo, pessoal, está no singular ou no plural? Plural. Logo, o verbo também no plural, ó. Correto, tá? A, B, correto. A, C, eu tenho o seguinte. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência do basquete nas Olimpíadas. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência. Certo? Pessoal, nós temos uma regra especial em relação a esses nomes, que em regra são coletivos. Ó, o nome Estados Unidos. Eu posso escrever assim, ó, Estados Unidos, certo? Ou eu posso escrever os Estados Unidos. Eu tenho essas duas escritas, tá? Olha só o detalhe. Pessoal, quando não tiver artigo, tá? O verbo vai ficar no singular. Quando tiver um artigo, quando tiver um artigo, significa que o verbo vai ficar no plural. Beleza? Mantém, cuida nessa regra aí, ó. Quando tiver sem artigo antes de Estados Unidos, o verbo fica no singular. Quando tiver o artigo, fica no plural. Então aqui eu tenho, ó, os Estados Unidos. Vejam que eu tenho um artigo, ó, os Estados Unidos. Então quando eu tenho um artigo, o verbo tem que ficar no plural, do jeito que está aqui, ó. Corretíssimo, tá bom? Então a C, ó, correta. E eu tenho Santos fica no litoral. Cuidado com estas palavras, que a escrita delas parecem plural, tá? Ó, Santos é o nome lá da cidade paulista. Santos não significa que ela está no plural. Eu estou falando da cidade. Então, como eu estou falando da cidade, sem o artigo, o verbo fica no singular, do jeito que está aí, ó. Não tem artigo, tá bom? Agora, se fosse os santos da Igreja Católica, são, aí, ó, os santos, né? Plural, beleza? Portanto, aqui, ó, também está correto. Como nós estamos procurando uma questão que está errada, letra A de arroz é a nossa resposta. Beleza? Mantém, sustenta. Bora para a questão de número 6, que ela me diz o seguinte, olha. Há erro de concordância verbal em... Tá? Mais uma questãozinha que pergunta onde que está errado. Ou seja, qual das opções eu tenho um erro. Na letra A tem a multidão de fãs ultrapassou o cercado. Pessoal, ó, verbo, pergunto. Quem é que ultrapassou? A multidão de fãs. Tá? Vejam que eu tenho aquela regrazinha, ó, multidão, indicando um substantivo coletivo, né? E eu tenho de fãs, que é o meu
adjunto, adnominal. E eu tenho multidão sendo meu núcleo, certo? Neste momento, o verbo tanto pode concordar com o núcleo, não é? Como ele pode concordar com o adjunto, certo? Então, como multidão está no singular, o verbo também está no singular. Portanto, correta a letra A. Só lembrando, nós estamos procurando a que está errado, tá? Na letra B, pessoal, eu tenho, ó, os Estados Unidos. Volta aqui e vê a questãozinha. Com artigo plural, sem artigo singular. Olha só, os Estados Unidos. Observe que eu tenho um artigo, né? Se eu tenho um artigo, o verbo tem que ficar no plural. Então, ó, os Estados Unidos influenciam. Tá? O correto seria influenciam e não influencia. Portanto, aqui, ó, está errado. Tudo indica que é a nossa resposta, tá? Na letra B, eu tenho grande número de presentes se retirou. Tá aqui o verbo retirou. Vou fazer a perguntinha, ó. Quem é que se retirou? Quem é? Grande número dos presentes. Tá, pessoal? Grande número dos presentes. O que significa? Que o verbo vai concordar com o núcleo, grande número, ou com dos presentes, certo? Ó, grande número, grande é o meu núcleo e dos presentes é o meu adjunto, adnominal. Então, o verbo tanto pode concordar com o núcleo como com o adjunto. Então, como o núcleo está no singular, o verbo também está no singular. Portanto, ele está também correto. Na letra D, eu tenho, ele foi um dos que mais contribuiu. Olha lá aquela expressãozinha, ó, foi um dos que mais contribuiu. Ou seja, beleza? Mais de um. Peguei o verbo aqui, ó, foi, pergunta. Quem é que foi? Ele é o meu sujeito. O sujeito está no singular, o verbo também no singular. Correto. Ele foi um dos que mais contribuiu, ó, contribuiu. Quem é que contribuiu? Um dos que mais contribuiu. Um dos. Aqui é o meu sujeito. Quem é o núcleo? Um. A palavra um, a expressão um está no singular. Logo, o verbo também está no singular. Portanto, aqui, ó, correto. Como nós estamos procurando a opção que está errada, letra B de biscoito. Beleza? Sustenta, pai da aguinha. Pessoal, é isso, tá? Foram essas. Voltem aí, tá? Revejam as regras. Essas são as regras de concordância verbal que mais caem nas provas, tá bom? Então, não esqueça de inscrever-se aí no canal, deixar seu like, deixe seu comentário, me siga aqui no Instagram, beleza? Sustenta, pai d'égua. Olha, tem que dizer um pai d'égua aqui, ó. Sustenta, pai d'égua. Mantém. Fechou? Chama.